Quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Salve Maria, aleluia. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia, no mundo de hoje. Bem, nesta quinta-feira, como as quintas normalmente fazemos, esticamos, alongamos nossos ouvidos para ouvir a tradição da igreja. Cuidado, católico, não seja um cristão da Bíblia, seja um cristão da igreja. Escute a igreja. Quem escuta a igreja, escuta as escrituras, já que ela é a autora das escrituras. A igreja de São Pedro é autora das escrituras, ou da escritura cristã, já que a nossa Bíblia, há 2000 anos, não é a Bíblia dos judeus, e muito menos a Bíblia desfigurada de Lutero. A Bíblia original e tradicional. Por isso eu tenho muitos católicos que começaram a achar que é católico porque lê Bíblia. Não, ele é católico por causa dos sacramentos, da Virgem Maria e da escuta litúrgica, porque a maior escuta da Bíblia é a Santa Missa. Evidentemente é saudável ler e estudar a Escritura, mas sempre orientado, já que eu não dou conta da Bíblia inteira. Nenhum estudioso dá conta da Bíblia inteira, muito mais um fiel sem as devidas preparações. O perigo é que esta Bíblia, como está acontecendo no mundo protestante, seitas sobretudo, se torne apanágio de interpretações espúrias e algumas, inclusive, heréticas. Por isso é bom, muito bom, sermos católicos de verdade. Bem, nessa quinta-feira quero mergulhar numa leitura da igreja, e sobretudo essa leitura é muito interessante, do mártir São Justino. Nós estamos ali em 160, segundo século depois de Cristo. Este homem testemunha por escrito o que está acontecendo na igreja nas suas primeiras horas, em relação a aquilo que é base, qual é o sacramento por excelência da Páscoa, a Eucaristia. Todos os sacramentos são pascais, que aliás a Páscoa significa Cristo vive em nós através dos sacramentos da igreja. Primeiro a própria igreja, depois os 7 sacramentos. São sacramentos pascais, são sacramentos da fé. Vale a pena estudar lá o catecismo, quando fala dos sacramentos. Pois bem, a Eucaristia, portanto, desde sempre, ininterruptamente celebrada, mesmo com a evolução e mudança de ritos, de língua, de formas, e com a permanente necessidade de corrigir rumos, que às vezes a gente nota, e Papa Bento XVI, no Sínodo de 2010, insistiu muito com os sacerdotes, conosco, que não modificássemos a missa, que não inventássemos missas, que não houvesse iniciativas e criatividades nefastas. Não. O rito está ali, o missal é a regra da celebração, e esta regra permite que em qualquer tempo, em qualquer lugar, qualquer católico participe da mesma missa. Mas ouçamos São Justino na primeira apologia a favor dos cristãos. Ele diz: a celebração da Eucaristia. A ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou. Pois não é pão ou vinho comum o que recebemos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças, com as mesmas palavras de Cristo, e depois, transformado, nutre nossa carne e nosso sangue, e é a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos evangelhos,
nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: fazei isto em memória de mim. Isto é meu corpo. Está lá em São Lucas, capítulo 22, 19, em São Marcos, capítulo 14, 22. E tomando igualmente o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue. São Marcos, capítulo 14, 24. E os deu somente a eles. Desde então, nunca mais deixamos de recordar essas coisas entre nós. Com o que possuímos, socorremos a todos os necessitados e estamos sempre unidos uns aos outros. E por todas as coisas com que nos alimentamos, bendizemos o Criador do Universo, por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. No chamado Dia do Sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permitir. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Depois, levantamos-nos todos juntos e levamos nossas preces. Como já dissemos acima, ao acabarmos de rezar, apresentam-se pão, vinho e água. Então o que preside eleva ao céu com todo o seu fervor, preces e ações de graças, e o povo aclama: Amém. Em verdade, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que preside. Este socorre os órfãos, as viúvas e os que, por doença ou qualquer outro motivo, se acham em dificuldade, bem como os prisioneiros e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele assume o encargo de todos os necessitados. Reunimos-nos todos no dia do sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em matéria, criou o mundo, mas também porque nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno. E no dia seguinte a este, ou seja, no dia do sol, apareceu aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo que também nós nos propusemos como dignos de consideração. Vejam que espetáculo de leitura. Vale um estudo detalhado, como tem sido feito há muitos séculos, seja da descrição, seja da motivação teológica. Nunca deixamos de celebrar a Eucaristia. Isso é um orgulho imenso. Não há igreja onde não houver Eucaristia. Eucaristia significa a celebração, não é a comunhão, a celebração. A celebração da Eucaristia é, segundo São Justino, e se São Justino fala é porque a igreja fala e vive. Celebrar a Eucaristia é ser fiel àquilo que ocorreu, proposto e realizado pelo próprio Cristo. Na verdade, a Quinta-feira Santa, citada aqui, a noite da Quinta-feira Santa, a noite da instituição da Eucaristia, prolonga-se até que Cristo, Ele mesmo, volte. Mas também se falou da estrutura da missa. É tão claro reunir-se no dia do sol, isto é, no domingo, dia do Senhor. Na primeira parte, o que ele chama os evangelhos, memória dos apóstolos, porque ali ainda está a segunda geração que conviveu com os apóstolos, ensinando, apresentando. Depois, a partilha, ele diz
Não é pão comum que comemos. Não é pão comum e vinho comum. Não é tornar pão e vinho um alimento que representa, simboliza. Não. Este pão e este vinho são o corpo e o sangue de Cristo.